Meu querido irmão, irmã, abra sua Bíblia comigo, lá em Romanos, no capítulo 1. Romanos, capítulo 1, verso 18 ao 32. Vamos abrir então as nossas Bíblias na Epístola de Romanos, capítulo 1, verso 18 ao 32. Compartilhe aí a sua Bíblia, se alguém estiver perto de você e não a tem na mão. Epístola de Romanos, capítulo 1, verso 18 ao 32. Achamos, queridos? Amém? Vamos orar então, antes de nós estarmos lendo. Vamos orar? Feche seus olhos, mesmo assentados. Pai querido, nós queremos mais uma vez nessa noite, ó Deus, confiar e entregar ao Senhor esta mensagem, esta palavra que estamos ministrando. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor, através dela e do Teu Espírito, possa falar aos nossos corações, libertando a nossa vida de todo e qualquer tipo de embaraço, porque está escrito nas Sagradas Escrituras: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meu Deus, nós não aceitamos nenhum tipo de cadeia ou prisão entre nós e te pedimos, ó Deus, que a palavra do Senhor possa colocar em liberdade, caso alguém ainda entre nós esteja cativo ou prisioneiro de algum tipo de situação. Nós oramos repreendendo toda a ação do diabo contra a nossa vida, contra o teu povo que está aqui nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Aqui em Romanos, no capítulo 1, no verso 18 ao 32, a palavra de Deus diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição de seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores,
aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Amém. Amados irmãos e irmãs, nessa noite eu quero a sua atenção para um tema que eu quero considerar com vocês. É uma doutrina bíblica pouco pregada na vida da igreja. Eu quero falar nessa noite sobre a ira de Deus. Amados, a Bíblia nos revela que quando o homem e a mulher pecam contra Deus no Éden, esse pecado não trouxe apenas alguns arranhões à vida da humanidade. A Bíblia diz que ao pecar contra Deus, Adão e Eva, eles introduziram no DNA da raça humana a ruína, a destruição e a morte, porque o salário do pecado, a Bíblia já diz e Deus confirma, é a morte. E é por isso que você e eu, muitas vezes ao longo da nossa vida, temos essa experiência dolorosa de estar em um ambiente que nós não gostaríamos de estar num local onde nós não temos prazer de estar, que é sepultando os nossos pais, as nossas mães ou algum parente que amamos. A morte está aí e ela é uma declaração inegável de que o homem pecou contra Deus, e a Bíblia diz que o resultado, a colheita desse ato é a morte. E agora, a palavra de Deus diz que por causa do pecado, o homem está sobre a ira e o juízo de Deus e precisa de se arrepender, e precisa de salvação, e precisa rever a sua vida. Você e eu precisamos de nos arrepender dos nossos pecados, precisamos de nos voltarmos totalmente para o Senhor, a fim de que haja perdão para o meu e para o seu delito, para o meu e para o seu pecado. O verso 18, o apóstolo Paulo diz o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Veja que Paulo está dizendo a razão, o motivo pelo qual a ira de Deus se abate sobre a vida das pessoas é por causa da impiedade, é por causa da perversão das pessoas. A ira de Deus não é um capricho, a ira de Deus, ela não é uma fúria desgovernada, a ira de Deus, ela não é uma paixão descontrolada do Altíssimo. A ira de Deus, diz a Bíblia, é a sua santa oposição contra tudo aquilo que conspira contra a sua santidade, contra a sua glória. Sendo Deus santo, Ele não pode tolerar o pecado na vida de ninguém. Sendo Deus perfeito, Ele não pode aceitar a prática da iniquidade na minha e na sua vida. Sendo Deus justo, diz a Bíblia, Ele não pode tolerar a injustiça em nenhum aspecto da minha e da sua vida e em nenhum lugar da sociedade humana. Por causa do pecado, diz aqui a palavra de Deus, a humanidade está toda ela arruinada, perdida e longe do Senhor Jesus. E por isso mesmo, todo homem e toda mulher que um dia nasceu neste mundo e veio à luz dessa sociedade, precisa se arrepender dos seus pecados, precisa se quebrantar diante de Deus e voltar para a presença do Senhor com um coração compungido e contrito. A Bíblia nos diz que por causa do pecado, a humanidade está toda ela tocada, ferida e arruinada por causa dessa situação que o pecado provocou na nossa vida. E depois que a raça humana, diz a palavra de Deus, experimentou o pecado, o nosso coração, ele se tornou uma fonte contaminada. O meu coração e o seu coração se tornou uma fonte poluída, do qual jorra todo tipo de sorte, de sujeira e de maldade. O caos, querido, que nós estamos vivendo hoje na nossa sociedade,
essa situação difícil que experimentamos na sociedade brasileira, que é a quebra de todos os valores e princípios morais que nós conhecemos e estão sendo pisados, estão sendo desprezados, estão sendo jogados de lado, abandonados completamente. Essa quebra de todos os valores morais, ela é apenas um reflexo da maldade do coração humano, da maldade do coração corrompido de toda essa sociedade que precisa se arrepender dos seus pecados e voltar para a presença de Deus, porque senão a ira de Deus virá sobre a vida das pessoas, e se elas não se arrependerem, se não houver quebrantamento e mudança de vida, elas serão destruídas pela ira de Deus. Agora preste atenção, o apóstolo Paulo, aqui, ele faz uma lista de 21 itens, que é o diagnóstico que ele faz dessa sombria realidade que está cercando hoje a nossa vida e a nossa sociedade. E ele diz que, por causa desses pecados que ele cita aqui, a ira de Deus vai se abater sobre a vida de todo homem, de toda mulher, que não se arrepender dos seus pecados e não mudar a direção da sua história. E dos versos 29 aos versos 32, Paulo descreve a decadência moral que tem atingido a todos os nossos relacionamentos, e por isso você e eu sofremos barbaramente quando nós queremos ter uma vida reta, santa, justa diante de Deus, porque tudo na sociedade, tudo no meio profissional onde você trabalha e aonde você estuda também, tem nos empurrado para a quebra de valores que Deus não permite, não aceita e não admite. E aí Paulo fala desses pecados, e Paulo cita 21 pecados, não só eles, mas aqui nesse texto ele cita 21 pecados que promovem a ira de Deus sobre a vida de qualquer homem e mulher que não se arrepender. Ele fala que os homens, do verso 29, acompanhem comigo até o verso 32, ele fala que os homens estão cheios de toda injustiça. Ele diz que as pessoas estão cheias de malícia, e aqui malícia trata-se daquela pessoa que não apenas é má, mas ela procura arrastar outros para a sua maldade. Ele diz que as pessoas estão cheias de avareza, que as pessoas estão cheias de maldade. Ele diz que as pessoas estão possuídas de inveja, que é esse sentimento de sentir-se desconfortável, querido, com o sucesso dos outros. Ele diz que as pessoas estão possuídas por um sentimento homicida. Ele diz aí, possuídos de homicídios. Ele diz que as pessoas estão sendo controladas também por esse espírito de contenda, e esse espírito de contenda diz respeito aqui, querido, àquele sentimento e àquela atitude que domina a pessoa quando ela está cheia de inveja. É por isso que uma pessoa, quando está cheia de inveja, ela se torna uma pessoa briguenta, ela se torna uma pessoa que faz intriga no meio aonde ela vive, aonde ela habita. E ele diz também que as pessoas estão possuídas de dolo. Ele vai falando dessa realidade. Ele diz que as pessoas estão, continua descrevendo aí no verso 28, 29 até o 32, que elas estão possuídas de malignidade. Ele diz que as pessoas são difamadoras, caluniadoras. Ele diz aí algo terrível. Ele diz o seguinte, que as pessoas são aborrecidos de Deus. O que é isso? Aborrecidos de Deus. O que ele descreve? Que pecado é esse? Esse pecado, querido, aqui retrata aquele homem, aquela mulher que odeia a Deus, porque ele sabe que o Senhor é um estorvo no seu caminho de depravação moral. Se essa pessoa pudesse, esse que é aborrecido de Deus, Paulo diz que se essa pessoa pudesse, com alegria, ele eliminaria Deus, porque para ele, o mundo sem Deus lhe abriria um caminho sem restrição moral, para ele fazer o que ele quer, o que ele deseja, aquilo que dá vazão ao seu coração corrompido. Paulo diz que também outro pecado que tem dominado o coração dessa sociedade são os insolentes. É aquela pessoa,
de fala altiva, soberba, cruel, que encontra prazer em prejudicar o próximo. Paulo fala que as pessoas nesses tempos são soberbos, ele diz, são presunçosos. Paulo diz aí que são inventores de males. Que pecado é esse? Que pecado é esse, ser inventores de males? Irmãos, essa expressão retrata aquelas pessoas que buscam novas formas de pecar porque elas estão entediadas. Elas querem emoções novas, elas querem experiências diferentes, elas estão entediadas com a vida. Então, elas são inventoras de males, elas estão sempre à procura de novas emoções, em alguma forma diferente de pecado. E é por isso que elas se envolvem num pecado após o outro, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Paulo continua dizendo que outro pecado que tem dominado essa sociedade são aqueles que são desobedientes aos pais. Essa expressão se refere àquela atitude dos filhos que têm o desejo de sacudir de sobre si o jugo da obediência dos pais. Trata-se daqueles filhos que são desobedientes e rebeldes. Ele fala que as pessoas hoje são dominadas pela insensatez. Ele diz que elas são pérfidas. Ele diz que as pessoas são sem afeição moral, ou melhor, sem afeição natural. Você sabe que pecado é esse? Esse é o 20º pecado que Paulo aponta nessa carta. O que é uma pessoa sem afeição natural? Paulo está se referindo aqui, querido, é aquele que não tem amor à família, é aquele que não tem amor aos pais, é o pai que não ama a mulher, é a mulher que não ama o marido, é o filho que não ama o pai, é o pai que não ama o filho, é a falta de afeto entre irmãos do mesmo sangue. Ele diz que esse pecado está dominando a sociedade, pessoas sem afeição natural. E o último pecado que ele cita nessa lista, ele diz assim: as pessoas hoje são sem misericórdia. Essa expressão retrata aquela pessoa que é implacável, sem piedade, que fere e mata a outra pessoa sem compaixão, sem piedade nenhuma. As pessoas são sem compaixão. Depois de descrever, dos versos 29 ao 32, depois de esclarecer isso, e de descrever com cores fortes o estado de decadência da vida da sociedade humana, Paulo diz que é por causa disso que a ira de Deus virá sobre o mundo. Agora preste atenção, ele começa agora a revelar um aspecto da ira de Deus que você e eu precisamos entender e cuidar da nossa vida. Paulo diz que a ira de Deus é justa, é merecida. E ele começa a dizer as razões pelas quais a ira de Deus é justa, e que virá sobre a raça humana, e que virá sobre a vida de todos os homens e mulheres que nasceram até esses dias de hoje. Aqueles que já morreram, um dia prestarão conta a Deus, estarão diante do juízo de Deus e sofrerão consequências da ira de Deus, se não tiverem se arrependido dos seus pecados, se não tiverem se quebrantado diante de Deus, se não tiverem feito um conserto das suas vidas. E aí Paulo começa a expor e a revelar alguns aspectos da ira de Deus, e é sobre isso que eu quero falar, para que você não seja uma daquelas pessoas que vai estar debaixo da ira de Deus. Preste atenção. Em primeiro lugar, a ira de Deus é justa, diz Paulo, por causa da forma injusta com que o homem se relaciona com a verdade. Paulo diz que a ira de Deus é justa por causa da forma injusta com que as pessoas hoje estão se relacionando com a verdade. Ele diz aí no verso 18, me acompanhe, ele diz assim: olha, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Preste atenção, a ira de Deus
O apóstolo Paulo está dizendo aqui, a ira de Deus não é um destempero emocional do Altíssimo, a ira de Deus não é uma explosão de raiva, a ira de Deus, ela não está cercada por caprichos emocionais do Altíssimo, a ira de Deus é resultado do pecado do homem contra a santidade do Senhor. A ira de Deus, ela é promovida na sociedade humana por causa da transgressão dos mandamentos e da lei do Senhor, porque as pessoas estão vivendo do modo como querem, do jeito como querem, fazendo o que querem e não se importando com a santidade de Deus e nem com a palavra de Cristo. E por isso, enquanto as pessoas viverem desse modo, elas estarão debaixo da ira de Deus, debaixo do juízo do Senhor. E se elas não se arrependerem, se elas não se converterem, se você não mudar o curso da sua vida, você estará debaixo da ira de Deus. E a Bíblia diz e dá exemplos sobre a ira de Deus. Querem ver? O dilúvio. A ira de Deus se abateu sobre a raça humana num momento e destruiu tudo, salvando apenas a família de Noé. A ira de Deus também veio sobre uma região específica, sobre duas cidades que você e eu já lemos na Bíblia, chamadas Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque aquela sociedade daquela região de Zoar, ali na Palestina, estava vivendo o que a sociedade brasileira e mundial está divulgando como uma grande conquista da sociedade. A cidade de Sodoma e Gomorra foi destruída por causa do homossexualismo, e Deus consumiu com fogo vindo do céu. A ira de Deus consumiu a região de Zoar na Palestina por causa do homossexualismo. Vocês querem ver outra razão? A ira de Deus veio sobre a terra do Egito nas pragas que o Senhor executou o juízo e a sua ira contra os deuses do Egito para tirar o seu povo daquela escravidão. A ira de Deus, diz Paulo, ela se revela do céu contra toda a rebeldia com que os homens e mulheres tentam sufocar a verdade nos seus corações. Essa rejeição, queridos, consciente, deliberada dos homens em relação à verdade, essa rejeição das pessoas com relação a uma vida de integridade, com relação a uma vida de santidade, de retidão, de pureza. Os homens e as mulheres hoje estão tentando matar essa verdade, afogar essas verdades na sua consciência, e quando as pessoas tentam matar essas verdades, a ira de Deus se revela do céu contra a vida dessas pessoas. Aquele que governa, diz as Escrituras Sagradas, aquele que governa moralmente o universo, ele não pode tolerar passivamente o mal, passivamente o pecado e a transgressão. A causa da ira de Deus é a impiedade do coração dos homens e das mulheres. Paulo diz que a ira de Deus é justa por causa da forma injusta com que os homens e mulheres estão lidando com a verdade, tentando matá-la, sufocá-la, afogá-la nas suas consciências. Por isso nós precisamos de nos arrepender dos nossos pecados. Por isso você precisa confessar os seus pecados, abandonar os seus pecados, acertar a sua vida com Deus antes que a ira do Senhor se manifeste. Porque há muita gente que continua caminhando para a igreja, mas elas continuam com uma prática de vida reprovável. Gente que continua vindo na igreja e elas dizem que adoram o Senhor, mas tem uma vida toda ela impura, longe da santidade, da retidão, da integridade. Você precisa se arrepender antes que a ira de Deus caia sobre você. Paulo diz que a ira de Deus é justa por causa da forma injusta como as pessoas têm lidado com a verdade. Em segundo lugar, a ira de Deus é justa, diz aqui o apóstolo Paulo, porque o homem jamais peca inocentemente. Nenhum de vocês que estão aqui nessa noite, nem eu, nem você e nem aqueles que estão nos vendo pela internet, são inocentes quando pecam contra Deus. Nos versos 19 e 20 do texto que lemos, veja comigo, veja o que Paulo diz.
ele diz assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Preste atenção, o que o apóstolo Paulo está dizendo e o que a palavra de Deus está nos revelando nesse texto bíblico é algo muito sério, que você e eu precisamos tomar cuidado. A ira de Deus é justa, porque o homem, quando peca, ele não peca porque é inocente, ele sabe muito bem o que ele está fazendo de transgressão contra o Criador. O que a Bíblia está dizendo é que a criação, ela é uma manifestação visível da existência de Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que nenhum ser humano pode dizer que não conhece a Deus, porque Deus se revelou a mim e a você através da sua criação. Deus deixou sobre a criação as suas impressões digitais, as impressões digitais da sua glória, da sua divindade e do seu eterno poder. O seu corpo, lembra que eu preguei sobre ele domingo passado? O seu corpo tem 30 trilhões de células. Dentro de cada célula tem 1,70 m de uma fita de DNA. E eles querem dizer para mim e para você que Deus não existe, que a ordem que existe no universo entre os planetas e a ordem cósmica é fruto de uma explosão que aconteceu ao acaso. Deus deixou sobre a criação as suas impressões digitais. O universo, ele é fruto da criação de Deus, ele não é fruto da geração espontânea. O universo, ele não pariu a si mesmo, o universo foi criado, o universo, ele não é resultado de uma explosão cósmica, porque a desordem não produz a ordem, e nem o caos pode produzir o cosmos tão organizado como nós entendemos e vimos hoje. O universo, diz a palavra de Deus, ele não é consequência da evolução de bilhões e bilhões de anos da história do universo, não é. O universo é obra de Deus, é mensageiro do Senhor, o universo foi criado pelo Senhor. O salmista, quando ele descreve essa realidade no Salmo 19, no verso 1, ele diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Preste atenção, mesmo que a revelação natural da criação não seja suficiente para salvar o homem, ela é suficiente para responsabilizar você. Porque a criação revela a existência de Deus, a criação revela que há um Deus todo-poderoso, inteligentíssimo, que organizou todas as coisas e que criou tudo para a sua glória. A criação, ela não é suficiente para salvar a minha e a sua vida, mas ela é suficiente para nos responsabilizar diante de Deus. Todos os homens, todas as mulheres são indesculpáveis diante de Deus, porque a verdade de Deus tem se manifestado a todos nós através da criação, tanto na luz da nossa consciência, como também no testemunho da criação, quando nós olhamos aquele pôr do sol maravilhoso, que muita gente nesse período que terminou agora do inverno, subiu aqui o Alto Caparaó para chegar no Pico da Bandeira, só para tirar sol com aquele nascer lindo e maravilhoso do sol. Isso não é obra do acaso, isso não é obra de um Big Bang, de uma explosão cósmica universal, não, isso é revelação natural da existência de Deus para mim e para você. Aqui cai por terra, querido, aquela ideia, aquela teoria do índio inocente,
dos povos remotos que estão lá no meio das florestas, inculcados, enfiados no meio das matas, e que a gente diz assim, mas o que acontecerá com aquele povo que nunca ouviu a palavra de Deus? Todos os povos são indesculpáveis diante do Senhor, porque todos pecaram conscientemente contra Deus. Quando um índio na floresta vê o sol brilhar, quando ele vê aquelas matas fechadas maravilhosas, aqueles pássaros de cores variadas, e todos eles com um ritmo bem próprio da sua espécie, aquilo é um testemunho da existência de Deus. Deus se revelou na natureza, as digitais do Criador estão por toda parte na natureza, e quando o homem rejeita a Deus, seja o índio que está vivendo embrenhado nas matas, ou seja o homem de hoje, moderno, que está vivendo nos prédios das nossas cidades espalhadas pelo Brasil afora, nós estamos fazendo isso, pecando contra Deus conscientemente. Por isso a ira de Deus virá sobre a vida daquele homem e daquela mulher que não se arrepender dos seus pecados. Quando o homem deixa de ver Deus na criação, não é porque é uma questão de ausência de provas. Quando o homem olha para a criação e não consegue discernir Deus nela, não é porque falta provas da existência de Deus, é porque o homem e a mulher são rebeldes deliberadamente contra o Criador. E se não houver arrependimento no seu coração acerca dos seus pecados, das suas transgressões, da falta de santidade e de temor de Deus, se não houver arrependimento, você vai experimentar a ira de Deus, o juízo eterno, a condenação eterna. Por isso Paulo escreve dizendo que todos nós precisamos nos arrepender enquanto é tempo, porque no dia do juízo final, no dia da prestação de contas, ou quando Jesus voltar repentina e subitamente, os homens estarão debaixo da ira de Deus. Naquele dia, os melhores advogados do planeta não poderão aliviar a sua conta. Naquele dia, você pode ter $1 bilhão na conta. Não haverá como você entrar com um habeas corpus. Naquele dia será o dia da ira de Deus. E naquele dia, se não houver arrependimento no seu e no meu coração, mudança de vida, as pessoas experimentarão o juízo eterno de Deus. E a Bíblia diz: horrível coisa é cair debaixo da mão do Senhor. Fuja da ira de Deus. Se arrependa. Mude de vida. Tome, como diriam os antigos, tenência, juízo. Hoje, a Bíblia diz: se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações, como Israel fez. Arrependa-se, mude de vida, conserte as coisas, deixe de brincar com as coisas do Senhor, deixe de dizer que você crê em Deus, crê em Jesus, mas a sua vida é uma lambança, a sua vida fora do ambiente da igreja, ela é reprovável, a sua linguagem fora do ambiente dos crentes, ela é cheia de piadas indecentes, imorais, inconvenientes. O que você assiste, vê, aonde os seus olhos vão? O apóstolo Paulo disse que a ira de Deus é justa porque o homem jamais peca inocentemente. Ninguém é inocente. Ninguém. Então hoje é tempo da gente mudar de vida. Em terceiro e último lugar, a ira de Deus é justa, diz o apóstolo Paulo, porque o homem não dá a Deus o culto que lhe é devido. E aqui você vai entender por que o homossexualismo tem crescido na sociedade. Você nunca pensou nisso, porque você lê a Bíblia rápido, não estuda. Veja o que Paulo diz no verso 21 a 23. Ele diz assim: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus,
nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. O que Paulo está dizendo é que porque o homem rejeitou deliberadamente, conscientemente a Deus, ele acabou tornando-se um ser insensato a ponto de fabricar para si mesmo ídolos, imagens, não apenas de aparência humana, mas ele diz de quadrúpedes, de répteis. Paulo está se referindo à idolatria. Pessoas criando imagens e se curvando diante delas, pessoas criando bezerros de ouro, como na Bíblia aconteceu e na história da sociedade humana aconteceu, e se prostrando diante deles, pessoas criando imagens de cobra e reverenciando as cobras. E aí Paulo vem e entra com uma revelação. Ele diz que essa degradação do culto é uma ofensa a Deus, provoca a ira de Deus, porque ao invés do homem dar adoração ao Senhor, ao invés das pessoas cultuarem a Deus, ao dirigirem a sua adoração para outro caminho, para outra direção, para um ser criado à imagem e semelhança de Deus, como muitas pessoas adoram imagens, como muitas pessoas adoram alguns animais criados pelo Senhor. Quando o homem faz isso, Paulo diz que a rejeição da verdade desemboca na idolatria, e ele diz que a idolatria desemboca, ela deságua na imoralidade, e porque o homem perverteu a natureza do culto, a sua própria natureza foi corrompida. E aqui você tem que entender, porque na hora que o homem e a mulher deixam de adorar a Deus, você que não tem mais aquele ânimo para vir ao culto, por exemplo, na hora que você perde esse ânimo, ou você começa a adorar outras coisas, você deixa de dar a Deus o culto devido, e aí acontece uma perversão na sua natureza, porque você perverteu o culto. Só o Senhor é digno de culto e adoração. Mas na hora que o homem começa a ir atrás de uma imagem, seja de homem, de animal, a sua própria natureza é pervertida, porque ele perverteu o culto. E aí o que Paulo diz? Que os homens começaram a deixar o contato natural da mulher, e as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas, e ele diz aqui, por outro contrário à natureza. E o que a palavra de Deus está dizendo é que essas relações homoafetivas, elas não são uma conquista da sociedade moderna, ela é uma retribuição da ira divina, que Deus permitiu então que as pessoas perdessem o entendimento, e que Deus então permitiu que essa perversão entrasse no coração das pessoas, porque elas estão pervertendo o culto, elas não estão adorando mais a Deus, elas não servem mais a Deus, então a sua própria natureza se perverte, e a gente começa a ver as pessoas a acharem natural a homoafetividade. As pessoas começam a achar que as pessoas têm direito de serem felizes no homoafetivo, ou os homos afetivos de serem felizes do modo dele, do jeito deles. Isso é uma perversão, e eu quero dizer para você que a ira de Deus virá sobre essas pessoas, se elas não se arrependerem, se elas não se converterem. A ira de Deus se abaterá sobre elas, não importa o que as cortes do nosso país possam aprovar, não importa o que o Tribunal Superior de Justiça brasileiro decrete como lei, Deus irá executar justiça contra essas pessoas. Se elas não se arrependerem, o juízo de Deus virão sobre elas, como virá também sobre a minha e a sua vida, se não houver arrependimento. Aquelas pessoas que ainda hoje ignoram a ira de Deus, não poderão fugir dela no dia do juízo final. Não há como você escapulir, não há como você fugir.
O único modo de nós estarmos seguros quando a ira de Deus se abater sobre a sociedade humana é quando você e eu nos arrependemos dos nossos pecados e nós nos refugiamos debaixo do sangue de Jesus. Porque a palavra de Deus, ela diz que a ira do Senhor virá sobre a minha e sobre a sua vida. Se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, ela nos destruirá. Mas para aquele homem e aquela mulher que se arrepende, que se quebranta diante de Deus, para aquele homem e aquela mulher que se deixa transformar pela presença de Jesus, esses receberão perdão dos seus pecados e receberão da parte de Deus livramento nesse dia, porque o Senhor, Ele tem para a minha e para a sua vida palavras de esperança e de vida eterna. É por isso que quando Jesus se revela, Ele vem e Ele anuncia que o desejo de Deus é que os homens tenham vida e vida em abundância. Deus não deseja a morte de ninguém, nem a destruição de quem quer que seja. Mas o caminho para a salvação, o caminho para a redenção, é o arrependimento de pecados, é o abandono das práticas pecaminosas, é o seu e o meu quebrantamento diante de Deus. Isso vai gerar perdão dos nossos pecados. E aí, conforme a Bíblia diz, quando nós nos arrependemos, o Senhor apaga as nossas transgressões e escreve o nosso nome no livro da vida eterna. É assim que nós escapulimos da ira de Deus. Mas aquelas pessoas que insistirem em uma rota, num caminho diferente desse, no final dessa estrada elas encontrarão a tragédia, a ruína, a destruição. Por isso, meu querido e minha querida, em nome de Jesus, se existe algo na sua vida que precisa mudar, hoje, agora é o momento de você fazer um acerto com Deus, antes que a ira de Deus caia sobre você. Vamos ficar de pé, nós vamos orar. Quero convidar você, de pé, a fechar os seus olhos. Feche os seus olhos para você não se distrair com nada. Com nada. Pense um pouco na sua caminhada. Pense um pouco na sua vida. Como é que estão as coisas por aí, querido? Como é que estão as coisas por aí? E se nessa noite você entende, se nessa noite o Espírito Santo falou com você de alguma forma muito especial, e você entende que é necessário, da sua parte, arrepender-se dos seus pecados e receber de verdade Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e você quer fazer isso, eu quero orar com você. Aí, de olhos fechados, onde você está, você quer fazer essa decisão de entregar a sua vida todinha a ela, Jesus, de se arrepender dos seus pecados. Se você quer fazer isso, levante sua mão, eu quero orar com você, aí onde você está. Você quer fazer essa decisão? Deus falou com você? Você quer tomar essa decisão na sua vida?
Eu quero orar com você. Se você quer, levante a sua mão e eu vou orar contigo. Deus te abençoe, querida. Pode abaixar. Mais alguém? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mais alguém quer fazer essa decisão? O Espírito Santo falou com você e você precisa tomar uma decisão. Essa decisão é necessária na sua vida. Vamos orar, queridos. Você que levantou a sua mão, levante de novo. Vamos orar? Fique aí mesmo no seu lugar. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor a vida dessas pessoas que estão erguendo as suas mãos aos céus. O Senhor sabe quão desafiador para muitas dessas pessoas é levantar as suas mãos. Porque agora no mundo espiritual, tudo colabora, tudo trabalha para que não haja entendimento e mudança de vida. Mas eu te louvo porque o Senhor falou o coração dessas pessoas e elas entenderam a tua voz. Ajuda, meu Deus, essas mulheres, ajuda, Senhor, esses homens, em nome de Jesus, a terem uma vida diferente, a terem uma conduta diferente, para que, ó Deus, nós não sejamos alvos da tua ira, mas que nós possamos encontrar a tua graça, a tua misericórdia e o teu perdão. Possamos, ó Deus, receber a vida eterna em Cristo Jesus. Que haja paz sobre a vida e o coração dessas pessoas nessa noite. Que a bênção do Senhor esteja sobre elas e que o Senhor as ajude a caminhar na tua presença, sem jamais recuar. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar, queridos.